Amor e ódio. Capítulo 5. Terceira parte. O Consolador. Iluminou-se o sombrio recinto subitamente, como se para além das abóbadas da concierge, fontes opalinas jorrassem até ele reflexos imateriais de luz suave e adamantina. As impressões dolorosas do passado se retraíram e calaram recordações. Tal se inefáveis, inesperados refrigérios descessem dos céus, dulcificando-lhes o eco das gritas de outrora. Dir-se-ia mesmo que vibrações deíficas entoavam ali, agora doces cânticos de fraternidade e assistência, enquanto o silêncio já não parecia sinistro, mas sagrado. No entanto, ninguém entrara em quaisquer daquelas celas. As portas, aferrolhadas, se mantinham severas e fiéis no dever de segregar seus cativos do convívio da sociedade. Mas, ainda assim, aquela em que sofria o Marquês de Saint-Pierre inundava-se de claridades, como se alguém ali penetrasse, sobraçando feixes de estrelas. E assim era com efeito. 2 varões imortais, habitantes das infindas plagas do mundo invisível, ali se achavam em piedosa visita ao supliciado. Espalmavam dele sobre sua fronte banhada em sangue a destra translúcida de onde se despetalavam aljôfares cintilantes que espalhavam rápidos e balsamizantes sobre todo o corpo contundido. Terapêutica sublime, concedida pelo céu àquele que era perseguido pelos homens. De sua sutil configuração de entidade virtuosa das instâncias do infinito, irradiavam reflexos hialinos, como se, e realmente assim era, dele próprio manassem as claridades que espancavam as trevas locais, ao passo que o outro, tão diferente na densidade da forma que trazia, como as chuvas do estio diferem das neblinas da alvorada, deixava transparecer dor moral profunda, sentimento angustiante de inquietação e expectativa. Conquanto a companhia em que se encontrava atestasse de suas qualidades morais prometedoras, de espírito bem intencionado, submisso aos altos princípios da lei que rege a criação. As 2 personalidades do invisível falavam. A palavra, porém, tal como a entendem os homens, não seria o termo perfeitamente apropriado para demonstrar a forma pela qual se entendiam. Não careciam eles do vocábulo humano, limitado e obscuro, a fim de se compreenderem. Conversavam por meio dos próprios pensamentos, cuja fertilidade e poder de criação tocavam o maravilhoso, o sublime e indescritíveis aos pequenos recursos mentais dos habitantes das sombrias formas terrenas. Meu pobre filho, a que miserável estado suas eternas inconsequências o reduziram. No entanto, ó meu Deus, possui um generoso coração e, pelo menos na presente etapa migratória, está isento de culpabilidade nos crimes que o acusam, exclamou em tom de profundo sentimento, o menos radioso dos 2, enquanto o outro, sereno e grave, retrucou. Por que te acabrunhas tanto, meu caro Augustus, quando o dever proclama a confiança nas leis de justiça do Senhor Todo-Poderoso, o acato à sua irrefutável sabedoria, que distribui as medidas punitivas consoantes aos débitos acumulados, como os altos destinos criados para as suas criaturas? Porventura, esqueces de que o drama a cujo desenrolar assistimos é apenas a lição que o nosso amado Gaston elucida nos campos da renovação moral, tão necessária ao seu caráter como a luz e o ar ao seu envoltório físico, que aqui se encontra
debilitado e exame-me? Não compreenderás, então, enceguecido ainda pelos trevosos conceitos terrenos, que se nessa romagem espinhosa que para ele se estenderá daqui em diante, existem cardos a lhe rasgarem o coração, torturando-lhe o espírito com um acervo imprevisível de decepções, humilhações e amarguras, será para que, no ápice desse outro calvário, se positive a redenção do seu espírito criado para as blandícias da luz, e que por isso mesmo não poderá permanecer indefinidamente nas penumbras da ignorância ou do pecado? Coragem, Augustus d'Arberville, necessitas também tu de todo o valor, de dispositivos inequívocos de fé enérgica e realizadora, de atividade inquebrantável com que te reabilites de passadas negligências, testemunhando ao Senhor de todas as coisas a fortaleza de que serás capaz no cumprimento do dever. Ainda muito recentemente, desempenhavas a missão terrena de pai do jovem que aqui contemplamos. Confessas a ti próprio, como aos teus mentores espirituais, que te descuraste de sua educação moral, conquanto teus exemplos moralizadores fossem suficientes como método educativo. Afirmas, compungido, haver cuidado de preferência de prover-lhe a educação intelectual e social em prejuízo da moral espiritual. Pois repara agora o erro de que te inculpas. Protege-o com a tua vigilância espiritual, como ontem o protegeste com a material, no desempenho dos deveres paternais. Vasto é o programa que se te antulha. Revigora-lhe a coragem na provação, valendo-te de todos os meios lícitos concedidos pela lei de justiça e de amor. Faze por lhe infiltrar nas sensibilidades superiores da alma os sentimentos de respeito e veneração a Deus, dos quais te decuraste quando lhe puseste nas mãos uma harpa e um pincel de artista, desacompanhados dos códigos imortais de moral, selados no alto do Calvário, com o sangue de um justo. Fala-lhe em sonhos, como por sugestões ou intuições, da soberania desse Criador, do qual ele descrê, mas para cujo seio incessantemente deverão subir nossas oblatas pelos pensamentos que criamos, como das ações cotidianamente praticadas. Será indispensável que primeiramente teu filho de ontem aprenda a buscar esse poderoso Pai, reeducando-se por meio do amor para que as forças psíquicas que nele jazem latentes se distendam até as conquistas próprias do espírito. O Sempiterno, pela misericórdia, sabedoria das suas leis, concede-te o sacrossanto direito de velar ainda por aquele a quem forneceste o envoltório corporal terreno para as justas da reabilitação, ao qual tanto tens amado através do tempo, no giro de encarnações constantes. Segreda-lhe, pois, energias e esperanças, quando perceberes que ameaça fraquejar. Palmilha ao seu lado a ascensão que o seu espírito elabora entre as ardências da expiação, fazendo-o sentir que tu existes para além dos limites do túmulo, que o amas ainda e sempre e o compreendes intimamente, assim dulcificando o fel das amarguras que o dilaceram. E sê para ele, Augustus d'Arberville, em memória do Cristo do Senhor, como anjo consolador do Getsêmani. Vossas ponderações comovem-me e encorajam-me, venerável instrutor, e vô-las agradeço profundamente, a mim mesmo prometendo esforços a fim de corrigir o excesso das emoções. Sim, infelizmente ainda não me pude conceder tréguas para bem combater as funestas reminiscências da sociedade terrena e dominar em meu ser
a percussiente mágoa de ver meu filho atado a tão deploráveis situações. Conquanto entenda que é a justiça da lei incorruptível que se impõe em seu destino, em virtude dos delitos praticados num passado remoto de outra existência corporal. Oh, meu pobre e querido rapaz, vejo-o ainda pequenino e grácil em nossas antigas terras da Normandia, ensaiando as primeiras passadas, guiado por meus braços solícitos e meus olhos complacentes. Revejo-o na ternura da saudade de um período feliz, soletrando as primeiras lições sob meu cuidado enternecido, curvada a cabecinha gentil sobre o silabário aberto em cima de nossa mesa de trabalho. Tudo sacrifiquei em prol daquilo que supunha ser um dever e contribuiria para a sua felicidade. Até mesmo o repouso e a saúde, porquanto foi bem verdade que me extenuei fisicamente sobre as lides campesinas, e agora, epilogando tantos labores e amorosas intenções, que vejo, ó Senhor meu Deus, apenas um presídio, e nele encerrado meu filho bem-amado, vilipendiado como o último dos delinquentes. A entidade que assim se expressava deixou perpassar pelo ambiente a expressão pungente de um soluço. Chorava. Curvou-se, não obstante, sobre o corpo contundido que jazia sobre a enxerga, e cujo espírito ali mesmo se encontrava, como atordoado em pesadelo, e osculou-lhe eternamente a fronte ferida. Tratava-se, como vimos, da forma espiritual daquele que na sociedade terrena fora o nobre senhor Gaston Augustus d'Arbeville, marquês de Saint-Pierre, pai do jovem Gaston. Visitava o filho na prisão acompanhado de um obreiro da fraternidade, tutelar mais diretamente em contato com ambos, e com aquele partilhava as agruras de que o compreendia presa. No entanto, grave e prudente, o outro a quem Augustus denominava instrutor advertiu. É lamentável, meu amigo, que após um lustro de permanência na estância espiritual que te cabia, e sendo como realmente és caráter disciplinado, fiel à boa vontade, como ao critério justo para todas as circunstâncias, deixes amolentar as energias íntimas diante de uma crise moral que o raciocínio indica temporária, ao ponto de te contaminares da fraqueza desarmoniosa que de ti ressalta. Para recurso da conformidade que deves chamar em teu socorro, no presente caso, será bom lembrares que a presente situação do herdeiro do teu nome na sociedade terrena é a única que lhe cabe, compatível com a justiça das leis morais que regem o universo, por necessária ao reerguimento de sua consciência frente aos deveres que vem deixando de observar desde etapas afastadas de sua evolução espiritual. De outro modo, que eram teus limitados intuitos de pai carnal, que foste comparados às realidades eternas da vontade do Pai Celestial, único verdadeiro, uma vez que de si mesmo fornece a vida infinita do Espírito? Nada mais do que vapores fictícios que se esvaíram ao sopro da primeira nortada. Quiseras para teu filho imprudente e vaidoso louros marcados pela própria fragilidade de que se inspiravam, ousando acreditar que seu destino se imporia na conquista de ruidosos triunfos terrenos. Mas pensavas como homem, imbuído das ilusões conferidas pelo estado humano desassociado do ideal divino, e que valem as ardorosas investidas do homem para o assambarcamento de um destino que ele, em sua incapacidade mental, espiritual, acredita ser o único que lhe convém diante dos destinos, estes sim, gloriosos e imortais, que o sempiterno para ele estabeleceu
com a harmonia das suas leis, desde que lhe concedeu de sua essência imortal? Eu o amava tanto, venerável instrutor. Ter-lhe-ia possibilitado a aquisição do mundo todo, se tal me fora possível. Por muito que o ames, meu caro Augustus, infinitamente maior é o amor que o eterno Pai lhe consagra. O que lhe deste não será bastante para proporcionar glória ao seu espírito, na ascensão sublime que todos faremos na trajetória imposta pelo nosso próprio destino imortal. Desenvolveste sua inteligência, abrilhantaste de conhecimentos variados sua mente, que se galardou de cabedais indestrutíveis, os quais muito lhe aproveitarão no desenrolar do progresso. É bem verdade, mas não lhe poliste a alma, ainda contaminada pelas gangas do pecado. E Deus quer que essa alma se alinde e abrilhante através da evolução, que o coração, como os dotes do espírito, resplandeçam em virtude até o deslumbramento, a fim de que a essência divina que neles habita se revele pela deifica beleza que deixar transparecer. E é o início dessa reeducação que se operará na alma de Gaston, a qual não poderias, com efeito, realizar por superior às forças humanas, à sua profundidade e extensão, que assistimos aqui, nesta masmorra, que para mim é apenas uma escola, mas que a ti se afigura a culminância da desgraça. Sugestivo silêncio caiu sobre os interlocutores. Instrutor depunha sobre o mísero ferido os bálsamos reconfortativos do seu cabedal psíquico superior e caridoso. Suas mãos benéficas, quais lâmpadas estelíferas, derramavam pequeninas gotas de luz sobre a fronte de Gaston, as quais se espalhavam ao longo de todo o corpo, rápidas, qual celeste antídoto ao precário estado em que ele jazia. Respeitoso, o velho marquês aguardava em atitude de elevação mental, e o próprio mensageiro do infinito dir-se-ia absorvido em caridosas evocações. Sob os ósculos do céu, a cela mais e mais se aclarava. E agora, sobre a enxerga, o jovem de Saint-Pierre adormecia benfazejamente. Consoladora é a crença doutrinária que prova ao homem com fatos concludentes a existência de um guia espiritual, que junto dele desempenha a missão tutelar conferida pelas leis do Todo misericordioso e complacente. O guia espiritual será como um agente do amor divino junto das criaturas. Ele conhecerá com precisão as leis sobre que o Criador estabeleceu a harmonia moral das sociedades espirituais e as aplica com sabedoria equivalente ao próprio grau de elevação na escala do aperfeiçoamento. Se necessita inspiração para os graves problemas a solucionar dentro das atribuições que lhe são conferidas, ele a suplica ardoroso ao grande foco que nas profundezas do infinito irradia sabedoria sobre o universo todo, e o grande foco lhe refloresce as energias na mente lúcida, que se amplia vigorosa no carreiro a prosseguir. É incompreensível e incompreendido pela maioria das individualidades às quais se dedica. Sua formosura integral resplandece de virtudes imortais. Passaria despercebida aos olhos da vulgaridade se a esta fosse possível defrontá-la. A fim de contemplá-la e compreendê-la em toda a sua radiosa realidade, tornar-se-á necessário ao tutelado adornar-se de potências psíquicos de ordem elevada, os quais se encontram ainda latentes, sufocado pela materialidade, no interior de cada um, à espera das clarinadas decisivas do progresso. Age sobre o homem frequentemente e o homem não o compreende.
Sente este suas manifestações em torno da própria vida, mas geralmente ignora que sejam suas. O guia espiritual é a destra do Criador que se espalma sobre o homem, inspirando-o e protegendo-o na espiral difícil, mas gloriosa do espírito rumo da redenção. As doces lendas do passado o denominavam anjo de guarda. Seja, porém, qual for o nome que lhe derem, será invariavelmente a dedicação incansável, o amor abnegado até ao sacrifício. Ama seus pupilos com o amor elevado à potência espiritual a que chegou, o que quer dizer que tal sentimento se avoluma e fortalece à proporção que ele próprio ascende na espiral do progresso, rumo da perfeição. O homem desconhece essa modalidade do amor, a qual denominaremos divina, conquanto a terra já tivesse ocasião de contemplá-la e em toda a sua gloriosa expressão. Lembrai-vos de Jesus, o Cristo do Senhor, amando a humanidade por ela incompreendida, mas, ainda assim, oferecendo-se em sacrifício pelo grandioso ideal de atraí-la a si. Recordai os primitivos cristãos, enamorados da causa libertadora aprendida com o Mestre inesquecível, a tudo renunciando, a coisa alguma ambicionando, senão merecer, desenvolver e multiplicar a divina herança legada pelo Filho do Céu, que conviveu entre eles. É com idêntico sentimento que cada um de nós tem a felicidade de ser bem querido por seu guia espiritual. Que seria da criatura humana em luta ininterrupta com a inferioridade dos planos em que se movimenta, no aprendizado cotidiano da experiência, se essa consciência iluminada pelas próprias virtudes não a seguisse paternalmente? Expressão celeste do reconforto e do amparo na existência de cada uma? Assiste-a da selvageria ao coroamento dos méritos, e na gloriosa peregrinação, colhe para si mesmas triunfos maiores, à proporção que a alma tutelada ascende ao progresso. Sofre-se o tumultuar das paixões do protegidos, por muito renitentes, lhe dificultam o desempenho da missão de que foi investido. Rejubila-se, porém, sempre que o contempla, a conquistar vitórias na peleja contra si mesmo. Pode, de uma vez, tal seja o grau da própria elevação, influenciar sobre 100, sobre 1000 individualidades diferentes, protegendo-as a todas, inspirando. E no amor do divino mensageiro se revigora para as peripécias da avultada missão. Quando sua elevação, por avantajada e radiosa, ultrapassar as necessidades imanentes do gênero humano, poderá, se quiser, ingressar em mundos mais bem dotados de moral e de ciência, anelando triunfos novos, glórias crescentes, por meio do trabalho honroso do amor, como do progresso universal, em missões árduas ou tarefas abnegadas. Todavia, geralmente só o faz quando as pobres almas que lhe foram confiadas o puderem seguir nessa etapa luminosa, caminho do progresso, raramente as deixa, e só por ordem superior, emigrando para outros continentes do universo sideral. Era uma dessas sedutoras e abnegadas entidades que acabava de penetrar na masmorra de D'Arberville. Todavia, penetraria com efeito em tão repulsivo local esse eleito dos céus? Sim, porque os obreiros espirituais dessa hierarquia brilhante não medem sacrifícios no desempenho da virtude máxima proclamada pela lei, a caridade. Porventura, o Cristo do Senhor, seu verbo inconfundível, lídimo representante da sua lei, não fez muito mais do que reter vibrações a fim de exercer o sublime mandato do socorro pessoal a alguém carente de proteção? Não se fez homem convivendo com uma humanidade pecadora?
Irradiaria, porém, somente dos altos espaços até o grabato doloroso pensamento e vontade, tornando-se por isso mesmo presente e dessarte, reconfortando o sofredor? Não seria impossível. De qualquer das formas, sua presença ali era real. As entidades espirituais de ordem superior podem refletir a própria personalidade sobre vários pontos da Terra, como do espaço, a um mesmo tempo, tornando real sua presença em todos eles. São como o Sol, que, suspenso nos eternos abismos do infinito, irradia de suas propriedades generosas e imperecíveis sobre as montanhas imponentes, como para a singeleza dos vales, levando-as ainda a vagar graciosas sobre as águas e a aquecer os lares, a fecundar campos, selvas e searas produtivas, favorecendo com seu esplendor até os abismos submarinos, equilibrando a própria existência do planeta e sua humanidade, e gloriosa, sublime atuação do seu poder, equilibrando e fecundando até mesmo outros mundos e outras humanidades. Assim, os guias espirituais de elevada hierarquia podem reter as vibrações a fim de chegarem até a pobreza da nossa condição. Poderão também distender energias para além e para mais longe, tornando-se presentes aqui como acolá. Bastar-lhes-á ativar a potencialidade brilhante da própria vontade. E o dom da ubiquidade que o espírito só desenvolverá depois de longas etapas de romagens fecundas e heróicas através da dobadoura do tempo e do espaço. É o atributo do Criador Supremo, projetado em potência relativa, suscetível de progresso, a criatura que se unificou com o divino, uma vez que a criatura será facultada, através dos milênios, a suprema glória de refletir a imagem e a semelhança do seu Deus e Criador. A entidade instrutor estava vestida. Sim, o almo habitante das plagas do invisível trajava-se. Mas trajava-se como? De essências luminosas, de hialinas fulgurações, forjadas da sua própria vontade, harmonizada com as lídimas preocupações do belo, de fluidos moldados nas argênteas vibrações da sua mente, unificada ao bem, de luz, enfim. Uma túnica que teria inspirado os artistas a criarem, os seres alados de suas concepções, filhas de um ideal ardente, envolvia-o graciosamente, despreocupando-se de velar os braços e o colo, que lucilavam desnudos. Dir-se-ia, assim, o sonho de um deus grego ao se glorificar nas visões divinas do Olimpo. Dir-se-ia Apolo, surgido de focos e morredouros de luz celestes. Fídias não conceberia sequer em sonhos perfeições aproximadas. Nem os gênios do pincel que surpreenderam os séculos com a resplandecência da sua arte conseguiriam traçar sequer uma dobra dessa túnica, que parecia talhada em elementos radiantes de alucinadoras cambiantes. Em instrutor, tudo se resumiria em luz. A luz possui alma, vida, inteligência, porque é vibração. Impelida pela vontade do eterno Criador, em que se tornará ela? Em essência animada, espírito, criatura, consciência, glória da criação. Quando poderá o homem atual compreender a luz para si mesmo, como a seus irmãos de espiritualidade compreender? Mas ali, instrutor dominava as vibrações, restringia as possibilidades de radiação, humildemente se apoucando, por amor à caridade, a condição de simples igual do velho de Saint-Pierre, a fim de que o trabalho da fraternidade
não padecesse falhas. Tão encantador espírito apareceria Augustus d'Arbeville, aureolado por singular diadema, lucilante e discreto, que lhe forneceria autoridade irresistível, enquanto a destra se destacaria, empunhando formoso instrumento em forma de lira, emblema da poesia como da música. Seria então um artista? Era possível. Existem no espaço encantadoras esferas criadas para o aprendizado do belo, onde as artes são cultuadas ao mesmo tempo que o amor e a fraternidade. Pois Deus é o supremo artista que deve ser amado também com todas as mais nobres expressões da beleza. Instrutor seria um desses veneráveis inspiradores de falanges artísticas, que, a par de outros dons valiosos, de moral como de ciência, possuísse também o domínio pleno da arte por predisposições particulares. Daí, certamente, a apaixonada vocação do jovem d'Arbeville, seu tutelado pelas artes em geral e pela música e a poesia em particular. No entanto, fim da oração, por intermédio da qual Instrutor e Augustus d'Arbeville se empenhavam em obter das potências celestiais a misericordiosa interferência de que tanto carecia o prisioneiro, prosseguiu o primeiro, validando a necessidade de serenar o companheiro ainda vacilante na observância das tarefas de que principiava a se incumbir na espiritualidade. É vão o teu receio, supondo que o nosso Gaston rematará com a desesperação as desventuras que o vêm contrariando. Em suas fibras morais mais íntimas existe o desejo sincero de vencer, o que será cabedal precioso para o revigoramento na luta. Ó pobre Augustus, que julgas então da legislação que previu e estabeleceu os destinos dos homens? Porventura ousaste julgar que o sempiterno exigisse de seus filhos imediatas reparações dos erros praticados, desatento à necessidade de estes se fortalecerem previamente, a fim de que, continuadas derrocadas, os não surpreendesse nas precipitosas jornadas da reparação, degenerando em círculo vicioso? Crês talvez que aquele que é o amor, a bondade, a caridade e a justiça supremas sobrecarregue de trabalhos expiatórios as frágeis possibilidades de quem ainda não esteja algo preparado para o grave, complexo certame da reabilitação, exigindo o máximo no decorrer de uma só, tão curta existência terráquea? Enganaste-te, Augustus. A par dos demais atributos de perfeição suprema, nosso Criador possui também a paciência infinita. Suas leis são rigorosas porque encarnam a justiça incorruptível, que tanto pune como premia, mas são também a graça da misericórdia que concedem tempo e habilitação para a integral solvência do débito. Quando o homem sucumbe ou desespera no embate das provações, pratica ato de absoluta responsabilidade própria, inspirado no desequilíbrio das paixões como na má vontade de vencer. Mas, não por haver sido demasiado o carregamento de frustrações no decorrer da vida, pois muitas vezes confunde ele a consequência funesta dos próprios desatinos do momento com o imperativo das leis do destino. Há muito venho preparando Gaston para o resgate cruciante cujo início contemplamos. Se falir, cometerá ato de sua própria vontade, pois que suas possibilidades permitem o laurel da vitória. Todos os recursos lhe serão conferidos para que se galardoe de méritos, assim como também é feito para com todas as demais criaturas em análogas circunstâncias. Não obstante, sofres, e preferirias ver teu filho seguir a jornada da existência,
entre o cintilar das lâmpadas aristocráticas, o riso das festividades e o doce aroma das flores? Quiseras que o mundo inteiro se curvasse aos seus caprichos, tal como o fizeste nos dias serenos da tua Normandia? Mas nem sempre é o caminho das satisfações pessoais e das alegrias mundanas que ergue os filhos de Deus aos planos imortais para que foram talhados por seu Pai e Criador, Augustus. Na ascensão dificultosa para o melhor até o divino, muitas vezes teremos de experimentar circunstâncias sombrias da vida planetária como da espiritual, obrigando-nos, de boa mente ou não, a pisar os cardos de ásperos infortúnios, a estorcer o coração na retorta da dor, fustigando a alma com a ardência das lágrimas. Choras porque do que me ouves compreendes, inevitável, o calvário que se distende no futuro de teu filho? Vem então, pobre frágil criatura, e lê no sagrado livro da lei que te vou expor, que a misericórdia, como a sabedoria do Eterno, pairam muito acima das críticas e dos reclamos das almas tímidas e pouco experimentadas. E que quando, à revelia de nossos atos, o inevitável doloroso se interpõe entre nós e nossas aspirações, será porque a justiça irrefutável se interpôs entre nós e nossas fraquezas, alevantando nossas capacidades aos embates da dor para uma finalidade bem mais gloriosa do que nós mesmos esperamos. Arrebatou por alguns instantes Augustus d'Arbeville de junto do prisioneiro de Luís Felipe, e enquanto a cela se conservou aclarada pela ignota irradiação, sentiu aquele que as vigorosas influenciações de instrutor envolviam sua mente em ondas de sugestões irresistíveis. Forte comoção fê-lo distender as próprias capacidades de visão e de entendimento, até o limite conveniente à ação do amoroso tutelar, o qual, com superior autoridade, exclamou: olhe e vê. Eis aqui nestas cenas que se encaminharão ao teu exame, através de minhas próprias observações, a respeito de teu filho, o Gaston que desejarias, Augustus de Saint-Pierre. No mesmo instante, as evocações enérgicas do lúcido benfeitor, as forças psicomagnéticas com que poderia contar. Paris, a capital galante, com seu cortejo impressionador de glórias e misérias, elevou-se aos olhos espirituais do antigo fidalgo normando, que fremiu de admiração. Gaston Augustus d'Arbeville reconheceu-se transitando por suas ruas, habitou-a, por assim dizer, sentindo voltar ao passado, o qual se reavivou dos arquivos de suas recordações para novamente fazê-lo desfrutar os dias já vividos em sua sociedade. O instrutor, no entanto, falava. Todavia, como falaria um instrutor? Que é a palavra do espírito? É uma vibração do pensamento, o efeito da vontade. No homem atado à gleba corpórea, tal vibração se traduzirá pela fluência dos vocábulos enunciados, mais ou menos expressivos e sugestivos, espécie de tradutores pouco capazes do pensamento fecundo pela ação motora da vontade, imperfeito recurso para os humanos se compreenderem. Entre os espíritos libertos dos entraves terrestres, porém, a mesma vibração se dilata, aperfeiçoa, transcende as possibilidades humanas e apresenta a vida. Fatos, cenas, movimentação, detalhes, histórias, dramas, realidades vigorosas e emocionantes, cuja intensidade de persuasão aterrorizaria a mente débil da criatura terrena se lhe fosse dado apreciá-la. Instrutor, pois, falava. Queria que o antigo marquês compreendesse o seu pensamento, e a sua vontade de ser compreendido corporificou-se, edificou os fatos desejados e necessários ao ensinamento, concatenou ideias e fez que toda uma poderosa sequência de acontecimentos
se desenrolasse à frente do pai de Gaston. Reconhecendo-se em Paris completamente dominado pela força sugestiva do elevado mentor, Augustus d'Arbeville atentou aos bens que ali possuíra e se viu de posse do velho palácio de Saint-Germain, onde ele próprio residia sempre que visitava a capital, e onde residira o filho. Este lá estava belo e feliz, bajulado pela sociedade, qual novo semideus. Nenhuma sombra lhe encrespara os horizontes da existência. Na fronte ampla e inteligente, nem sequer uma ruga toldando a vivacidade do semblante. Fortemente interessado, o dedicado pai sentia-se feliz, vendo ditoso o filho, e esquecendo tudo, seguiu o fio dos acontecimentos em torno dele, tal se juntos convivessem diariamente durante muitos lustros. Observou então bem próximo a vida dissoluta que preferira levar o seu Gaston, olvidando princípios de honradez, como a observância dos deveres, absorvido nos gozos sempre renovados pelas facilidades oriundas da fortuna. Mediu-lhe uma a uma as ações e as atitudes, sondou-lhe o coração, e apenas se lhe depararam, contornando-o as sombras ominosas do egoísmo. Penetrou-lhe os pensamentos e se sentiu estarrecer ante os fantasmas depressores que testemunhou rondando-os. Afligiu-se então. Aos embalos da principesca vida que levava, Gaston se apresentava tal a encarnação autêntica do deboche, da imoralidade, da vileza dos costumes, de todas as torpes paixões que denigrem o coração como o caráter do homem. No entanto, também verificava que Gaston subia sempre em fáceis escalonadas das posições sociais como no conceito do mundo. Mas, de artista que fora, tornara-se devasso e incorrigível. De filho respeitoso e terno olvidara a pobre mãe no recesso sombrio da remota Normandia. No auge da excitação, compreende então o antigo marquês que aquela criança loura e gentil a quem tanto amara, a quem pacientemente ensinara as matemáticas nos serões do velho solar provinciano, agora corrompida e odiosa até o crime, não é mais do que repulsivo monstro moral, protegido pelas facilidades em que se movimentava. Mas não era só. Cumpria-lhe atingir o vértice da poderosa lição de instrutor a sua inconformação com a trilha estatuída pela grande lei. Subitamente, aos olhos atentos do antigo senhor de Saint-Pierre, abismo incendido rasga-se aos pés do próprio filho, no qual se precipita qual réprobo odiento aquele a quem chamavam Divino Apolo. E nas trevas desse abismo, onde todas as iniquidades por ele próprio praticadas se avolumam, investindo contra ele a fim de persegui-lo em ricochetes irremediáveis para devidamente castigá-los. E eis que o vê imprecar e blasfemar, chorar e ranger os dentes, malsinando o momento em que nascera, ulular e gargalhar, colhido nas precipitosas redes dos atos praticados, ao inverso do bem e da moral. E acolá, em encarnações pósteras, ei-lo a se arrastar leproso e miserável pelas mesmas avenidas da cidade em que resplandecera, cortejado por ações e gozos vis. Ei-lo amesquinhado pelos efeitos das próprias causas forjadas na insanidade do pecado, dolorosa e irremediavelmente espiando o procedimento criminoso sob os fogos de resgate inapeláveis. Alucinado, Augustus de Saint-Pierre bradou angustiosamente desfeito em lágrimas. Não, não, ó céus misericordiosos, poupai o meu desgraçado filho tão deplorável futuro. O instrutor sereno, digno emissário da solicitude celeste, sim, teu filho sê-lo-ia após a existência de gozos e inconsequências que para ele desejarias,
sem cogitares de compreender se encontra quites com a lei, para que seus dias de existência possam flutuar entre rosas e aromas, por sobre o oceano do aprendizado planetário. Sim, esse o irremediável futuro de Gaston em tormentosa existência carnal que se seguiria à atual se os teus desejos de pai, que somente abrange o presente, fossem plenamente satisfeitos. O contrário, porém, dar-se-á, deixando seguir o curso natural dos fatos que no momento o cercam. Pois que nada mais são estes do que as reparações e os testemunhos por ele conservados em débito para com a legislação suprema. Espalmou enérgico a destra sobre a fronte do protegido e continuou. Contempla agora o Gaston que eu desejo, que importa a repulsiva masmorra se vem perto a redenção? Que importam ruína de desonra, desgostos, humilhações, se por meio das dores que causam ao coração da criatura, auxiliá-la-ão a se afinar bem cedo com as sublimes concordâncias da lei do sempiterno? Observa a estrada que se delineia para o seu espírito, a par do negror expiatório do momento que o faz sofrer sem esperanças nem consolações, quando sabemos que isento se acha das responsabilidades de que o inculpam. Repara que, a cada nova escala dessa via mortificante, desabrocham nobres qualidades em seu caráter, predispondo-o ao triunfo de uma finalidade gloriosa, junto daquele que desceu das esferas divinas, a fim de engrandecer com seus ensinamentos as ovelhas deprimidas pelas torrentes das paixões inferiores. E ouve, Augustus, que também a ele será dirigido o glorioso convite: vem, bendito de meu Pai. Aflita, entidade agora esclarecida, sentiu um deslumbramento. Lá estava Gaston, posto em alvinitentes vestiduras, reverente diante da cruz da redenção que o iluminava com seu esplendor. Então, compreendendo a plenitude da lição edificante, deixou que as lágrimas balsamizassem as angústias percussientes que lhe atingiam o coração e exclamou com humildade: que se cumpra, pois, a justiça da lei em benefício de meu pobre filho, enquanto o esclarecido mentor finalizou atencioso. A Gaston, portanto, uma só trilha convém, a das lágrimas, um único recurso para se libertar das cadeias que o atêm a um passado delituoso: sofrer. E uma só arma para defender-se na espinhosa jornada rumo da redenção espiritual: a resignação. A menos que, revoltando-se contra a lei suprema, para si mesmo acumule desgraças mais profundas ainda, o que não será provável. No cárcere, Gaston despertava lentamente ao longo desmaio. Instrutor confortara-o solícito, atraindo-o através do espaço, a fim de lhe revigorar as forças anímicas para os testemunhos inapeláveis. Entorpecidos seus membros pela longa letargia, só dificultosamente recuperava os sentidos corporais. Todavia pôde distinguir ainda a seu lado 2 vultos que o amparavam, ao passo que a argêntea claridade dir-se-ia ofuscar-lhe as pupilas através das pálpebras. Vê seu pai debruçado sobre seu corpo imóvel, sente que é osculado na fronte por aquele amado ser e ouve já desperto: coragem, meu filho, estarei contigo. Nas barras do horizonte, para além daquelas muralhas sinistras, se debuxavam os primeiros raios da alvorada, bênção divina sobre as lides obrigatórias da humanidade.